Gênesis capítulo 1, versículo 26 em diante, e diz assim, Gênesis 1, versículo 26, Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as aves que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês, e dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Amém. Esse texto ele começa nos mostrando que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que nós somos os únicos seres nesse mundo portadores das peculiaridades e das características de Deus. Não existe na criação um ser vivente tão parecido como Deus, com Deus como o homem. O que de há mais parecido com Deus no universo é o ser humano, porque assim Deus o fez. Então, o ser humano ele é único. Ele é o único que consegue se comunicar com Deus e que consegue se relacionar na consciência de um Deus. E, embora Deus criou o homem, o próprio homem, criado à imagem e semelhança de Deus, se levanta contra aquele que o criou e o questiona e coloca esse Deus no banco dos réus. Homens que pedem para Deus agora se explicar, porque não o compreende ou porque não acredita nele. E temos falado, por exemplo, que de um lado está os ateus que não acreditam na existência de Deus, e que agora Deus então ele tem que se explicar, ele tem que provar que ele existe. E por outro lado, nós temos os religiosos ou religiosos fanáticos, que diz que ele existe, mas que falam dele de uma maneira distorcida ou o mal representam nesse mundo. E aí Deus também tem que se explicar. Então parece que Deus está tendo que se explicar para todo mundo. E essa sensação, pelo menos, que nós temos a respeito de Deus. E como nós vimos semana passada, nesse mundo de Deus criado, ou nesse mundo em que enxergamos, temos pelo menos 3 vias de interpretação, até mesmo em relação ao ser humano. 3 maneiras de entendermos o mundo. A primeira é aquela maneira que olha para o mundo e diz, o mundo é o que vemos, que não existe nada além do que esse mundo natural mecânico, são os naturalistas. Tudo que existe é esse mundo, e, portanto, a nossa vida tem a ver com essa máquina, e o propósito de nossa vida é tudo que se faz dentro dessa máquina, não existe nada além disso. E é interessante que uma sociedade que ela renega o sobrenatural, como os naturalistas, tende a elevar o natural à condição de sobrenatural. Quando uma sociedade perde a sua fé em Deus, deuses menores se levantam para assumir o seu lugar. Quando uma sociedade perde a sua fé em Deus, Deus único, Criador, deuses menores se levantam e roubam o lugar de Deus. E numa sociedade sem Deus, então, o sexo e o consumismo se tornam os novos deuses, principalmente aqui no mundo ocidental. E, de repente, aquilo que Deus criou, que deveria ser uma dádiva,
se torna o próprio fim e a própria ganância do homem. E aquilo que nós deveríamos devolver a Deus um ato de consagração, que é o mundo criado, na verdade ele acaba sendo o substituto do próprio Deus. E começamos a adorar o material, a natureza. E nesse sentido, Jesus, que veio de outro mundo, que veio de uma outra dimensão, não poderia ter formulado uma pergunta mais penetrante para os seus circunstantes, quando ele disse lá em Marcos capítulo 8, versículo 36, que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É muito interessante que uma conexão com o mundo espiritual para Jesus valia mais do que todos os bens reunidos. Então, essa seria a primeira via para entendermos o mundo e nós mesmos, que somos parte da máquina, da natureza causa e efeito, como temos dito. E a segunda via geral que existe é aquela que nós vemos que o mundo é habitado por vários deuses e que nós precisamos tomar cuidado com tudo que fazemos, porque cada deus pede o seu ritual, então nós vivemos nesse mundo preocupado com isso, com esses deuses, com essas divindades que estão operando. E aí, então, aqui nós já estamos falando de uma espiritualidade mais mística. Existe uma espiritualidade mais mecânica, que tudo é do natural. Existe uma espiritualidade mais mística, que entende esse mundo assim. Porque me parece também que na experiência espiritual, evangélica, contemporânea, existe uma grande influência para essa espiritualidade mística. Porque, embora os cristãos acreditam que exista apenas um Deus, o Criador, eles tratam esse Deus Criador como se fosse apenas mais um Deus entre vários outros. Porque esse Deus, ele estaria como que disputando o poder entre os outros deuses. E como os outros deuses, o Deus da Bíblia é também igualmente caprichoso. Ele é melindroso. E que nós devemos chegar diante desse Deus da Bíblia com os nossos rituais, com as ofertas certas, porque senão ele vai ficar bravo. E se nós nos aproximarmos dele do jeito errado, ele vai perder a disputa do poder, não vai nos dar a vitória, e aí vai ficar ruim para a gente. Vocês estão entendendo que não é só porque eu digo que sou evangélico e creio que existe apenas um Deus, que isso se traduz na prática da minha vida. Porque muitas vezes nós somos influenciados para esse tipo de espiritualidade mística, trazendo para dentro do próprio cristianismo. E, por exemplo, então nós achamos que temos que dar um jeito de agradar a Deus com os nossos rituais, porque senão os espíritos malvados vão nos cercar e aí a gente vai perder a força, a gente vai ser invadido por isso. Então, a gente, por exemplo, pensa assim, se eu faltar o culto no dia do Senhor, Deus vai ficar bravo. Se eu não erguer as mãos e demonstrar entusiasmo na hora do louvor, Deus vai ficar desgostoso comigo. Se eu não fizer a corrente da fé, não adianta, Deus não vai me abençoar, tem que fazer a corrente da fé. Se eu não ungir a minha casa com óleo, cuidado, porque os espíritos malignos podem entrar. Se eu não subir a escada de joelho, se eu não acender a vela, se eu não comprar o óleo, se eu não impor as mãos, tudo isso aí é uma espiritualidade mística. E assim nós aproximamos de Deus como se ele fosse mais um Deus entre vários outros, igualmente caprichoso e melindroso. E a gente chega com ele com cuidado. Então, de um lado a gente vai ter assim, tudo que há nesse mundo é o que vemos. Por outro lado, a gente vai ter, não, esse mundo é dirigido pelos espíritos. E no meio de todos os deuses existe Deus da Bíblia, e nós devemos nos achegar a ele de maneira que ele nos ajude a vencer os outros deuses. Como se Deus tivesse muita dificuldade para vencer, ele precisasse do nosso ritual para vencer, senão ele não venceria. Queridos, Deus Elohim entra na história e ele diz assim: pare, eu criei vocês, ser humano, a minha imagem e semelhança.
para que você não fosse escravo da máquina, do mundo natural, e que você também não fosse escravo dos espíritos malignos. Porque, como eu disse, Deus ele colocou o vazio, a família, e colocou a desordem, a ordem, e colocou luz no abismo. Porque Ele é soberano, Ele reina sobre tudo. E Deus, então, Ele quer que nós tenhamos essa consciência. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para que Ele pudesse se comunicar conosco como Deus, o único Deus. Nós não somos imagem e semelhança de vários deuses. Nós somos a imagem e semelhança de um único Deus verdadeiro. E a esse Deus que nós comunicamos e não outros. Só a Ele. Só o Deus verdadeiro. Então a nossa espiritualidade ela não é mecânica e nem mística ou mágica. Ela é uma espiritualidade relacional e ética. Relacional e ética. Porque essa terceira via, a espiritualidade relacional, de um único Deus verdadeiro. Porque o Deus de Gênesis, ele não é um Deus distante, remoto e alheio. Ele é um Deus pessoal, próximo e presente. Esse é o Deus de Gênesis. E Ele é assim porque Ele quer se comunicar conosco e construir um relacionamento profundo conosco. Então, quando nós nos aproximamos de Deus nessa relação, se torna uma relação também, uma espiritualidade ética, porque nessa relação Deus vai nos ensinar os maiores valores e as maiores virtudes, e isso é a ética. Existe uma ética. E Gênesis, então, meus queridos, como eu já disse, é muito mais do que uma informação de onde eu vim, ou de onde o mundo veio, mas é um convite explícito do Criador para nós nos relacionarmos com Ele, porque sempre foi assim desde a origem. E esse é o propósito. É mais do que uma informação, é uma interpelação do Criador para que nós voltemos às origens, voltemos àquele lugar que de fato é o nosso lar e do qual nunca deveríamos ter saído. E é isso que está no coração de Deus. Então, quando eu leio Gênesis, eu entendo isso. Eu entendo que existe uma casa, que existe uma morada, que existe um ambiente de abundância e que Deus nunca intencionou que nós saíssemos de lá, mas que Ele já entendia que por nos dar a liberdade, nós correríamos o risco de, na verdade, sairíamos de lá. E que o propósito e o coração de Deus, na verdade, nunca mudou. E que esse ambiente, do qual nós podemos chamar de lar, de plenitude humana na presença de Deus, é o que Deus sempre quis, é o que Ele quer. E não é à toa que a Bíblia, ela começa na experiência do jardim, ela também termina numa experiência de jardim, mostrando que os planos de Deus não são frustrados, por mais que o homem se levante em rebeldia, porque o amor de Deus supera, inclusive, a rebeldia humana. Quem me ajuda a fazer essa leitura da Bíblia é Gênesis, que me traz a origem. Aliás, é isso que significa a palavra Gênesis. Origem, princípio. De onde nós viemos e que lá que nós devemos pensar a respeito. Gênesis vai nos orientar a respeito disso. Deus, Ele então pretendeu ter uma relação de amor e nos incluir nela. Porque Deus, como Trindade, já tinha uma relação de amor. E aí eu vou usar aquilo que os cristãos ortodoxos chamam de pericorese, que é a dança eterna da Trindade. E olha só que interessante, que eles falam que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estivesse como que numa brincadeira de roda, dançando. E que nessa dança eles abrem as mãos para receber um quarto elemento. Esse quarto elemento é eu e você, a humanidade. Para que nós possamos dançar junto essa dança da Santíssima Trindade. Por que isso? Porque Deus é tão bom, é tão cheio de amor, que Ele não aguenta não passar isso para outras pessoas.
Ele quer que outros que entendam esse amor, pessoas que foram criadas à imagem e semelhança dele, desfrutem disso. E não é que ele precisasse disso para continuar sendo Deus trino, ele não precisa. Mas é que ele quis isso. Ele quis. E não somente quis, mas como se comprometeu a fazer com que essa dança de 4 desse certo. A Santíssima Trindade com os seres humanos. E isso é maravilhoso, porque mostra esse desejo de Deus se relacionar conosco. Tudo que Deus, por exemplo, deu ao homem no jardim, Ele quer dar de volta todos os dias para nós. Ele não mudou os seus pensamentos, Ele não mudou o seu plano. Continua sendo o mesmo coração. Então, Deus, por exemplo, Ele colocou o homem e a mulher no jardim para desfrutar de tudo que existia lá. E fez o homem, como lemos, dominar sobre todos os seres viventes, para que colhesse todas as dádivas e bênçãos de Deus. O coração de Deus é o mesmo para nós hoje. Como que eu sei disso? Por causa de Gênesis. Por causa de Gênesis. Gênesis eu vejo o projeto original de um Deus imutável. E aquilo que Ele quer para mim. E aí, vamos adentrando no seguinte, que quando nós temos um relacionamento de intimidade com Deus, Ele vai integrando a nossa vida. Porque nós temos uma séria dificuldade, isso a gente pega emprestado, inclusive, da nossa sociedade, de separar as coisas na nossa vida. Nós costumamos separar sagrado, secular. Sacro, profano. Natural, sobrenatural. E a sociedade ele tem essa tendência de dividir a nossa vida em compartimentos, como se cada área não estivesse diretamente ligada a uma outra. Por exemplo, existe o mundo do entretenimento, existe o meu mundo do trabalho, o meu mundo da faculdade, o meu mundo da noite com os amigos, existe o meu mundo das atividades religiosas, e aí também existe o meu mundo particular, que ninguém mexe, privativo, meu. E como se cada área estivesse desassociada de uma outra, e que eu pudesse ser uma pessoa diferente em cada uma dessas áreas. E então, essa fragmentação que a nossa sociedade ela nos ensina, não tem nada a ver com o mundo de Deus. Por quê? Porque Gênesis 1 e 2, que nós estamos aqui vendo, nos deixa claro que o mundo natural e o espiritual, eles não são mundos separados, mas expressões diferentes de uma mesma realidade. É o mundo de Deus. Natural, sobrenatural, interligados, integrados um no outro. É isso que nós vemos em Gênesis. Por exemplo, e aqui pode ser até pegadinha, hein? Qual foi a primeira tarefa espiritual que Deus deu a Adão e Eva? Cuidar do jardim. Porque à medida que eles cuidassem do jardim de uma maneira excelente e devolvesse isso em ato de consagração a Deus, enquanto eles fizessem isso, eles estariam sendo espirituais. Porque na mente de Adão e Eva, por exemplo, não existia sagrado secular. O que existia é o mundo de Deus, é o jardim. Não há divisão. Tudo que eu faço é para Deus. Por exemplo, o que era mais espiritual para Adão? Se deliciar de uma fruta ou conversar com Deus? O que era mais espiritual para Adão? Descansar à sombra de uma árvore ou caminhar meditando a respeito de Deus? O que era mais espiritual? Então não há distinção, ambas as coisas são espirituais, porque é o mundo de Deus e Deus está presente. Então tudo era uma realidade única, o mundo natural e o sobrenatural, e é assim que Deus pretendeu que vivêssemos. Esse era a consciência de Deus no jardim. À medida que vocês cuidam, vocês me glorificam. E vocês me glorificam cuidando. Então está tudo interligado. Então, não é apenas o mundo que vive essa mentalidade
dualista que faz essa separação. Nós, religiosos, evangélicos, também criamos esse estereótipo que não combina com o mundo que Deus criou. Por exemplo, existe uma fala que segue mais ou menos assim: quanto mais negarmos o mundo natural, mais espiritual seremos. Mas, gente, o mundo material é de Deus. É dádiva de Deus. E Deus quer que nós usemos como uma oportunidade de desfrutar de sua bondade. Ele colocou isso para nós como uma dádiva. E aí eu leio um pensamento de Philip Yancey, não sei se vocês já leram algum livro dele, eu recomendo. E esse livro chama Rumores de Outro Mundo. E Philip Yancey ele vai dizer assim que a Bíblia sempre enfatiza o vínculo entre os mundos físico e espiritual e que não há uma divisão. Tudo que eu faço no mundo natural interfere no mundo espiritual e vice-versa. Não há uma divisão. E quem faz essa divisão é o secularismo, é a religião, mas não o reino de Deus. O reino de Deus não existe essa divisão. Jesus, por exemplo, quando ele chega, ele fala assim, olha, o reino de Deus está onde? E as pessoas, ou alguns falariam, não, o reino de Deus é só material e Jesus tem que conquistar Roma de uma maneira literal, física. E outros que espiritualizam, não, o reino de Deus é céu, assim. E Jesus fala, não, é tudo, ele está aqui entre nós. Mas aqui onde? Então, está aqui. Mas onde? Ele é só invisível? Sim, ele é invisível, mas a gente experimenta no visível. Senão se torna abstrato. Como é que a gente experimenta o reino de Deus? De maneira prática, é nos relacionamentos, é nos comportamentos, é em ação, é em vida. Então, a Philip Yancey ele vai continuar o seu raciocínio, dizendo que não há divisão entre o sagrado e o secular, entre o natural e o sobrenatural. E o que existe? Existe o mundo de Deus, que foi profanado pela rebelião humana. E que a nossa missão agora, ele continua, é reconciliar os dois mundos e consagrar tudo a Deus de volta. Onde ajuntamos o que está separado? Certo? Porque nós separamos agora, sagrado e secular. Onde é que a gente ajunta? Onde é que nós integramos aquilo que está dividido, que foi diluído, dissolvido? E tem um lugar especificamente que faz isso de uma maneira extraordinária, que ajunta tudo e liga tudo. Pega um homem fragmentado e o faz ele inteiro. A cruz do Calvário. Um Deus homem e ao mesmo tempo 100% divino, numa experiência eterna de cruz, mas ao mesmo tempo inserida dentro de um tempo histórico, nos fazendo um convite dizendo, vem aqui não só como um ser natural, para ver o poder da cruz sobre você que vence a morte natural, mas vem aqui como um ser espiritual, para ver o poder da cruz que vivifica o seu espírito e que vence a morte espiritual. Então está tudo interligado. Nós, por exemplo, morremos naturalmente por quê? Porque entrou a morte espiritual. Não existe mundos diferentes, existem expressões diferentes dentro de uma mesma realidade. O reino de Deus é assim. Porque senão, meus queridos, minha fé fica abstrata. Eu fico pregando aqui lindo sobre amor, mas eu não amo ninguém. Por quê? Porque não tem a ver com o natural, é sobrenatural. Então deixa para o céu. Deixa para a eternidade, deixa para outra vida. Então, essa inteligência da nossa fé, meus queridos, ela não é uma espiritualidade mecânica, que nós nos prendemos à natureza e só confiamos naquilo que a natureza pode se comprovar por meios empíricos. Não. Nós também não somos da espiritualidade mágica, que sempre nós temos que vir com os rituais certos, senão nós não vamos agradar um Deus ou os deuses melindrosos. Nós somos da espiritualidade de um relacionamento com o Senhor, que sabe fazer uma leitura de um mundo natural e sobrenatural interligados. Porque veja, por exemplo, quando Paulo, apóstolo, ele vai nos dizer
em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O que ele diz para nós? Que quer comamos ou quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. E aqui, meus queridos, veja só que interessante. Você acha que para experimentar Deus, você tem que ser transportado para uma dimensão além? Que para você usufruir mesmo de uma espiritualidade profunda, você sempre tem que ser acometido por uma sensação de arrebatamento? Que todas as suas experiências de culto têm que ter um êxtase, senão não foi espiritual? Pois bem, eu acho que Paulo está fazendo um contraponto aqui. Ele falou, não. Porque a maneira de você experimentar o sobrenatural de Deus, que é sobrenatural, é, por via de regra, na maioria das vezes, de uma maneira muito natural e, por sinal, muito simples. Tão simples e comum como beber e comer. O que você imaginava? Que você, de repente, seria arrebatado de tudo que é natural para viver o sobrenatural? Não, é porque o sobrenatural se revela através do natural, Eu acho que essa é a nossa dificuldade, porque praticamente tudo que nós sabemos acerca do mundo sobrenatural chega a nós filtrado através do mundo natural. Tudo que sabemos do mundo sobrenatural chega a nós filtrado por meio ou através do mundo natural. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Imagine então que existe aqui um pó de café. E o pó de café é um mundo sobrenatural, certo? E o filtro do café é um mundo natural. E nós estamos embaixo, nós somos tipo o copo, o recipiente para receber essa realidade sobrenatural. Então, para nós, o que nós vemos, o que nós temos sobre nós, é um filtro. Só que o filtro não é um fim em si mesmo. E que Deus não nos criou para experimentar de filtro. O filtro é sem graça, ele não tem sabor. O filtro serve a um propósito maior do que o próprio filtro. Mas nós precisamos do filtro. Porque é por meio dele que nós experimentamos o que é o sobrenatural. Vocês entendem isso? Então, é isso, que não adianta eu querer anular o filtro de minha vida, porque o sobrenatural precisa do filtro. Foi nessa condição que Deus nos colocou desde o Éden. É a escolha de Deus, não foi nossa. Então, o que nós fazemos então? Nós não ignoramos o material, nós não ignoramos o natural, mas nós também não dizemos que o nosso fim é o material, é o natural. O nosso fim não é o filtro. Nós não existimos para experimentar filtro. Nós existimos para experimentar café dentro dessa ilustração. Então, o que é maravilhoso é que Deus, sabendo da nossa dificuldade de experimentar a beleza, o sabor, para quem gosta de café, né? De experimentar essa beleza de Deus, a beleza do sobrenatural, e sabendo que ela está contida dentro do natural, do filtro, Ele vem com o Espírito Santo em forma de água e coloca água nesse café. E o Espírito Santo, ele faz o café passar pelo filtro de uma maneira que nós consigamos discernir, entender e degustar. Duas realidades interligadas, meus queridos. Tanto o sobrenatural quanto o natural. Para que nós possamos viver a experiência integral da espiritualidade. Tudo interligado. O que isso quer dizer? Em sentido bem prático. Cuidar dos seus pais idosos. Arrumar a bagunça de sua casa. Trocar o pneu furado do seu carro. Lidar com a reclamação de um cliente grosseiro. Enfrentar o trânsito num dia estressante de trabalho. Levar o seu filho para passear no parque. Lavar a louça de sua casa, que parece que nunca acaba, né? O que é isso, gente? A gente está falando de coisas naturais, certo?
Isso são gestos do reino de Deus. Tudo pode ser uma maneira para nós experimentarmos o próprio Deus. O que você achava? Que enquanto você estivesse lavando louça, Deus te arrebatar e você ia lá dar um hi-fi com Elias, né? Assim, ó, Pedrão, Elias está aqui, Jesus. Não. Pelo menos não na maioria das vezes. Na maioria das vezes, por via de regra, nós experimentamos o reino de Deus fazendo essas coisas, meus queridos. E essa é a nossa dificuldade, porque nós temos uma dificuldade de viver com fé no reino de Deus, porque a minha mente, ela costuma só estar ligada naquilo que vê, ela não vê o que está além do filtro, o que é invisível. E para eu fazer isso, o que isso requer de mim? Requer um esforço. É o que Paulo vem falando, por exemplo, em Colossenses, capítulo 3, quando ele fala que os nossos pensamentos têm que estar no alto. Que a gente está aqui nesse mundo, pisando no solo, na poeira desse mundo, e a gente vê a sujeira em nós, mas nós temos que entender que para além disso, existe aquilo que nós de fato precisamos experimentar, que não é o filtro, é a essência, é o café. E que nós somos criados para experimentar isso. Então tudo que nós fazemos deve ser algo que se vincula ao mundo eterno de Deus, tudo. Inclusive lidar com gente grosseira. É uma oportunidade de lhe fazer uma pessoa melhor e experimentar o que é Deus na sua vida. Então, o que você achava, por exemplo, estaria Deus e perceberia Deus no domingo do culto? Mas Deus está te dando a mesma oportunidade para experimentar Ele quando você tem que lidar com gente difícil. É a mesma realidade do mundo natural de Deus. Ou você fez a separação? Você vive a sua semana dentro dos seus mundos, na sua fragmentação, e aí você espera para o domingo chegar para então você perceber Deus. Ah, Deus, eu estou te percebendo. Louvor aqui. Ah, não, mas aí também tem alguns momentos durante a semana onde você dirige as suas breves orações a Deus. E aí você também percebe Ele por um momento. Mas não é assim o mundo de Deus. Não é assim o reino de Deus. O que era mais espiritual para Jesus, por exemplo, pregar o belo sermão do monte a uma multidão, em que todos ali no final ficaram admirados pela sua sabedoria, ou comer um peixe que ele pescou junto com os seus discípulos e degustar disso. O que é mais espiritual para você, por exemplo? É você participar de uma vigília ou chorar por dentro em compaixão da sua comunidade? O que é mais espiritual para você? Apresentar um especial aqui no palco da igreja ou chegar em casa e dar um abraço muito sincero e carinhoso na sua esposa? Vocês estão entendendo? A religião nos vicia a dividir. O secularismo nos ensina a dividir, mas o reino de Deus não. Não há divisão. A minha vida deve ser uma oferta a Deus. Tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu penso. Então, o seu trabalho, por exemplo, seja qual ele for, você deve colocar ele como uma oferta ao Senhor. Naquilo que ele pode servir como oferta. E fazer isso a sua oferta. Deus, eu nem sei como é uma oferta, mas eu quero fazer. Eu consagro o meu trabalho ao Senhor. E essa é a espiritualidade de Gênesis. Gênesis nos ensina assim, que nós não mais podemos viver esperando que o domingo cubra aquilo que a gente não viveu 6 dias da semana. Nós devemos viver a vida natural, esperando sempre o sobrenatural, porque ambos os mundos estão interligados. E aqui eu quero encerrar com 5 grandes pensadores, 5 grandes, e o último deles é o maior de todos, tá certo? O primeiro pensador, por exemplo, que eu já mencionei aqui, é o Philip Yancey. Ele vai dizer assim para nós, coloca aí para a gente. A eternidade está presente a cada momento do tempo do homem. Um ato de amor, justiça e compaixão, ou ódio e crueldade, tem consequências, tanto neste mundo, quanto no mundo vindouro. Está tudo interligado. Vamos ver C.S. Lewis, adoro esse escritor, o autor de Crônicas de Nárnia, por exemplo. Ele vai dizer, tenha o céu como objetivo e a terra lhe será acrescentada. Tenha a terra como objetivo e não conseguirá nada. Ele parafraseou aquilo que Jesus disse, né? Buscar primeiro o reino de Deus, o que é de essência do mundo sobrenatural, e as demais coisas que é o mundo natural será acrescentado.
Então, Jesus ele não está negligenciando a sua necessidade natural, mas está colocando ela no lugar certo. E aí a gente tem também a T.S. Eliot, que ele vai dizer o seguinte: crer no sobrenatural não é simplesmente acreditar que, após levar uma vida bem-sucedida, importante e corretamente virtuosa aqui, ela continuará a existir no que seria o melhor substituto possível deste mundo. Continua. Ou que após levar uma vida restrita e de fome aqui, haverá compensações de todas as boas coisas jamais experimentadas enquanto na Terra. Então, espiritualidade não é isso. O que seria então? Crer no sobrenatural é acreditar que o sobrenatural é a maior de todas as realidades aqui e agora. Então não é que a gente vive um povo assim, que a gente se restringe ao que é natural e é sofrido, tal, vai lá, é difícil, tal. Porque lá no mundo de Deus, quando a gente estiver com Deus, no sobrenatural, a gente vai receber recompensa. Não, essa espiritualidade ainda é defeituosa. A gente crê no sobrenatural hoje, aqui entre nós, porque é aqui que ele acontece. O que é mais sobrenatural para você? A cura de uma pessoa com câncer, que os médicos deram prazo de 1 mês, pessoa totalmente curada. Ou um filho que de 10 anos tinha mágoa e rancor do seu pai e é capaz de lhe perdoar de todo o seu coração. Ambas as coisas são espirituais, meus queridos. Ambas. E para Deus, para o reino de Deus, é tudo o mesmo milagre. Nós é que temos a tendência de categorizar, de fragmentar as coisas, de racionalizar, de apelar ou para uma espiritualidade mística ou para uma espiritualidade mecânica. Mas não é assim no reino do Pai. É tudo de Deus. Então, nós somos o povo que celebra tudo, tem que celebrar tudo. Por exemplo, casamento reconciliado é celebração para a gente. O mesmo tanto de cura, celebração também, porque é o mundo de Deus. Isso é maravilhoso. Vemos mais um pensador, e aqui a gente entra na Bíblia, o autor de Hebreus, eu não sei quem é, não sei, no céu eu vou perguntar. Tá? Quem é o autor de Hebreus? Então, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Interessante que ele coloca junto, né, essa questão do visível com o invisível, mostrando uma realidade única. Aqui, o maior de todos os pensadores, meus queridos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que ele fala algo extraordinário, que às vezes passa batido aos nossos olhos, uma passagem tão conhecida em que ele ensina os discípulos a orar. E a gente, né, como cresceu numa cultura católica, a gente até citava o Pai Nosso nas escolas. O que ele fala então? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. A vontade que Deus tem no céu é a mesma da terra. E aquilo que ele faz no céu se aplica à terra. E aquilo que ele faz à terra se aplica ao céu. Não há distinção. Não há um mundo lá e um mundo aqui. É o mundo de Deus. E é o mundo do qual ele vai adentrar e vai resolver. Esse é o mundo de Deus. Essa é a oração de Jesus. Deus, a tua vontade que engloba o céu e a terra. Nós estamos aqui esperando para que o Senhor consuma isso. E nós queremos ser um agente para apressar isso que o Senhor está para fazer. Venha rápido, Jesus. Venha rápido. E eu quero vincular tudo que é natural ao sobrenatural. E tudo que é sobrenatural eu quero traduzir de maneira natural nesse mundo. De maneira prática. E é esse o pensamento. Então, o que fazemos no mundo natural interfere diretamente no mundo espiritual. E vice-versa. E aí, meus queridos, para a gente encerrar, vai terminar. Aí, terminou. Para a gente encerrar, veja só. O mundo, aqueles que acreditam apenas naquilo que se vê como o que há, eles são muito coerentes com aquilo que eles pensam. Porque eles vivem em função da máquina e fazem o seu propósito de vida a própria máquina. Eles são coerentíssimos nas suas atitudes, nos seus sonhos.
Mas nós que somos cristãos e que entendemos que existe uma realidade sobrenatural por detrás de todo esse filtro que Deus nos colocou sobre, nós também deveríamos ser coerentes na nossa vida com aquilo que acreditamos. E de entender que nós não estamos aqui para construir um reino material, mas para usufruir desse reino natural de maneira a mostrar o sobrenatural. Se a gente julga aqueles que só vivem o natural, pelo menos eles estão sendo muito coerentes. E nós? E nós? Nós também deveríamos ser tão coerentes de afirmar que nós não existimos para a máquina. Eu não existo para o consumismo. Eu não existo para a sexualidade. Mas que eu vou usar os recursos e as dádivas, inclusive o prazer que Deus me dá, para mostrar o sobrenatural. E nós somos aqueles que integram, deveríamos ser aqueles que integram o que está fragmentado. Porque o homem, ele vem em pedaços. E ele não consegue associar, vincular o espiritual ao natural. E Jesus em pessoa foi isso. E nós somos aqueles que deveriam integrar as pessoas para que elas fossem completas, inteiras. O que não é uma pessoa inteira? Uma pessoa não inteira é assim. Ela vai no carnaval, faz a folia, a consciência pesa, e aí ela entra na quaresma. Depois da quaresma ela se sente um pouco melhor, aí sai desse mundo de renegação, e aí entra no mundo da negligência. Não, mas aí depois do mundo da negligência, ela entra no mundo da apatia. Depois do mundo da apatia, e assim, cada mundo ela vai se comportando e acomodando conforme o mundo pede. E ela se sente traída por ela mesma. Olhando para ela, no fundo ela fala, mas eu não sou compartimentos diferentes, eu sou um único ser, o que está acontecendo comigo? E a cruz de Cristo, e Jesus é o único lugar onde nós podemos chegar com todos os compartimentos e fragmentos que vamos vivendo, essa coisa tão feia de nós. E Jesus reunir tudo em um lugar só e fazer-nos um novo homem inteiro, que é um ser espiritual, que não foi arrebatado, mas que continua nesse corpo natural. E a gente se torna inteiro, meus queridos. O que é uma pessoa inteira? Uma pessoa inteira, ela sabe divertir muito bem, gosta de ver futebol, gosta de ver o São Paulo ganhando o Corinthians hoje, ela gosta. Ela gosta de curtir uma pizza, forno a lenha, que nem os brasileiros fazem, não igual os americanos, certo? Então uma pessoa assim espiritual gosta dessas coisas. Ela gosta de tudo isso, ela gosta de bater um papo com um amigo, ela gosta de dar umas arrancadas assim com um carro potente, certo? Ela gosta, Ela gosta dessas coisas. Mas ela consegue ver que por detrás do filtro existe uma experiência muito mais nobre. Então ela usa essas coisas para esse algo nobre. Deus, o meu trabalho é para o sustento, mas é mais para o sustento. Então me ajuda a entender isso, a usar aquilo que o Senhor me dá para expandir o sobrenatural. E entender que no trabalho o Senhor me dá relações, que nessa relação natural eu posso viver e mostrar de sobrenatural, que só o Senhor pode fazer. Porque se a gente não fizer isso, meus queridos, a gente morre. A vida fica um tédio, fica chato e dá desespero. E aí você começa a pensar em coisa doida, inclusive tirar a vida. Porque nós não fomos criados para viver de maneira fragmentada. Onde é que eu aprendo tudo isso? Volta, meu irmão, volta lá no começo. Volta na casa que Deus preparou de nós, o lar. Lá nós somos pessoas inteiras. Nós somos inteiros. É lá que nós precisamos voltar. Quem nos ajuda a entender isso? Gênesis. Gênesis. O lugar do qual nunca deveríamos ter saído. Então vamos voltar. Vamos reconsagrar ao Senhor o nosso natural, para que por meio dele nós experimentemos o sobrenatural. Amém?